Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos novamente juntos nessa segunda-feira para podermos participar da reunião virtual promovida pela Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes Nosso Lar, aonde nós temos a oportunidade de não só aprender com as palestras instrutivas, mas também orarmos a Deus. Fazemos as nossas orações aí conectados, mesmo que à distância, em pensamento, fazendo com que esses pensamentos se tornem úteis para a humanidade, para a sociedade como um todo, para o nosso planeta. Nós teremos nessa noite a nossa companheira Franciele Miranda, que traz um tema muito interessante e que vale a pena todos nós prestarmos bastante atenção. Ela fala dos espíritas e os meios de comunicação. Assunto atualizadíssimo. Nós estamos hoje vivendo no mundo da comunicação virtual de uma maneira muito acelerada. E quando as coisas aceleram muito, chegam muitas coisas de uma vez, é difícil que nós façamos uma adaptação rápida. Então, que ela possa trazer esse tema, à luz da doutrina espírita, mostrando para nós a sua visão, das suas pesquisas, dos seus estudos. Nós te agradecemos, Franciele. Seja muito bem-vinda à nossa casa, ao nosso meio. Esteja sempre conosco. Nós somos uma casa muito aberta, de pessoas que amam o Espiritismo, amam a doutrina espírita, e que Deus a abençoe, que Deus a ilumine, que te dê aí muito equilíbrio, muita força na sua trajetória, para que continue fazendo os seus estudos e atendendo aí os chamados, não só da nossa casa espírita, mas também de outras casas, de outros grupos espíritas, porque é importante que o conhecimento espírita possa chegar ao maior número de pessoas, dando a oportunidade a todos que nós tivemos um dia, de nos encontrarmos com ela. Que Deus te abençoe e te ilumine. Vamos agora, iniciar as nossas preparações, É importante essa preparação inicial para que depois nós possamos estar com a mente tranquila, a mente limpa, para ouvirmos a mensagem da semana, ouvirmos a palestra e no final fazermos as nossas vibrações em pensamento a todos aqueles que necessitam, cada um no momento da vibração. Se tiver alguém que você queira que receba esse auxílio espiritual, alguém que receba uma prece reconfortante, pense nessa pessoa, pense nela, seja um familiar, seja um conhecido, um amigo, uma amiga. Com certeza, os espíritos benfeitores dos céus vão levar esse pensamento bom e isso vai fortalecer a pessoa que está precisando. A gente tem aprendido isso com a doutrina espírita e a gente tem tido aí depoimentos de pessoas que agradecem e que sentem, esse pensamento chegando até elas e dando a elas a força que precisa para o enfrentamento do dia a dia. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, o Divino Mestre, o nosso modelo maior, aquele que governa o nosso planeta e que sempre está conosco, principalmente nesses momentos em que dedicamos algum tempo para as reflexões, para a aprendizagem da doutrina espírita. Ele sempre envia os teus mensageiros, que são os espíritos do bem, que trabalham incansavelmente em benefício da humanidade. Senhor Jesus, nós te rogamos nesse instante as suas bênçãos, através dessas mãos amigas dos espíritos bons, que eles possam estar conosco nesta noite, nos envolvendo em muita luz, em muita paz,
em muita tranquilidade, para que possamos, ao final dos trabalhos da noite, estarmos mais resistentes, possamos estar mais convictos da sua presença em nossas vidas. Que a tua luz e que a tua paz esteja sempre conosco e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. André Luiz. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Franciele, eu sou trabalhadora do SEGAL, da mediunidade, e por muitos anos da juventude e da Casa FEECO, na comunicação. Hoje sou professora também, universitária na área de comunicação, né? Sou publicitária. E vim fazer exatamente uma reflexão, né, com vocês sobre os espíritas, né, e os meios de comunicação. Eu vim aqui para a gente bater um papo a esse respeito, né, porque discutir a nossa relação com os meios de comunicação na doutrina espírita, né, qual que é a relevância da gente pensar a respeito disso, né, se o espiritismo é uma doutrina, né, tão moderna, tão contemporânea, pensar, né, nas relações com o mundo, em tudo aquilo que diz respeito ao mundo corporal, coloca, né, a comunicação e os meios de comunicação no cerne também, né, das questões da doutrina espírita, né. Allan Kardec mesmo, no preâmbulo, né, de o que é o Espiritismo, fala: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, nós não podemos, né, criar uma distância dessas questões quando nos referimos, né, à vivência espírita. Muito pelo contrário, né, cabe a nós, em especial nos trabalhos de evangelização, aplicar, né, a doutrina espírita no dia a dia das pessoas, para que ela faça sentido. Me recordo uma vez, num trabalho de sondagem com a mocidade, em que nós pegamos diversas matérias jornalísticas para que os jovens opinassem, até para a gente entender assim, quais eram os temas que mais tocavam eles, que eles tinham mais necessidade de aprofundar conceitos.
à luz da doutrina espírita, e eles olhavam para o espiritismo como se fosse autoajuda, mas não sabiam aplicar, né, as leis de causa e efeito, das relações, né, das leis que regem os espíritos e etc., para explicar os fenômenos da vida, as dores, as dificuldades que os espíritos vivenciam, né, no mundo carnal, corporal. Então, trazer, né, isso que é tão presente no nosso dia a dia para dentro da doutrina espírita é fundamental, independente da idade, né? Eu usei o exemplo do jovem, porque é algo que faz mais parte da minha vivência, tanto por ser professora universitária, quanto pela minha experiência com mocidade espírita, com o movimento jovem espírita, né? Então, se a gente for parar para pensar qual a importância, né, dos meios de comunicação em nossas vidas hoje, né? O que teria sido de nós nessa pandemia, em isolamento social, se não fosse os nossos celulares, né? As lives que assistimos, a possibilidade de solicitar entregas e via delivery, trabalhar remotamente, estudar remotamente, né? Assistirmos lives, participarmos das nossas casas espíritas, mesmo que de maneira limitada, né? Mas ainda integrarmos a nossa comunidade dessa maneira. Então, estamos na era, né, da informação e da comunicação, os meios de comunicação são fundamentais, mas é preciso refletir, né? Qual a dimensão que eles têm e qual a importância que eu dou, né? André Luiz coloca que, no Conduta Espírita, que ele fala que por amor a nós e por amor à nossa doutrina de libertação, será justo sintonizar as nossas manifestações no campo vulgar da vida com os princípios superiores que nos comandam as diretrizes. Então, é por amor a nós mesmos que a gente deve buscar manifestar, sintonizar todas as nossas pequenas vivências do dia a dia, sabe? Desde abrir a porta do carro até qual canal de TV, qual influencer eu sigo no Instagram, com as diretrizes dessa amada doutrina que nos explica tanto, que nos faz tanto sentido. Senão, é uma doutrina espírita, né? Que não é aplicada no nosso dia a dia, né? Ela só tá da boca para fora, tá nos livros, ela não é uma vivência, né? E basicamente, se a gente fala de meios de comunicação e espiritismo, nós estamos falando de uma vivência espírita, concordam? Se a gente acorda e dorme com os nossos celulares, a gente dirige ouvindo rádio, podcasts, muitos de nós, especialmente os jovens, abandonaram a televisão, eles assistem canais no YouTube, né? Serviços de streaming diversos, e aí? Né? Preciso sintonizar essas manifestações do nosso campo vulgar da vida com esses princípios e diretrizes do Espiritismo. Isso não deveria ter necessidade de explicação, né? Mas nós somos espíritos ainda imperfeitos, que precisam de reflexões, de aprendizado, né? Nós somos resistentes, orgulhosos. Então, é aquela lei de sempre, né? É a lei da sintonia. Ela se aplica a qualquer aspecto da vida, inclusive aos meios de comunicação, né? E aí, como eu disse, o que é vivenciar o espiritismo? Né? No prefácio do Conduta Espírita, que eu acho ele fundamental, assim, para a gente entender, inclusive, a proposta daquela obra, que ela é atemporal, eu diria, Emmanuel diz o seguinte, que Jesus coloca, quem me segue, siga-me. Quem me segue, siga-me. Então, não basta admirar o Cristo, divulgar-lhe os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo, né? Então, da mesma forma, né, todos nós que procuramos servir a doutrina espírita, a gente tem que buscar atender às suas indicações. Não é da noite para o dia que a gente consegue, né? Mas a gente tem que buscar tentar diariamente, né? E aí a gente vai vivenciar o evangelho em todos os campos da vida, mas tem que ser em todos os campos mesmo. Todos. Não tem alguns assim que mais ou menos servem, né? Tem que ser todos os campos da vida de verdade, né? Porque assim a gente vai conseguir ajustar aqui a nossa frequência, o nosso radinho mental, né? A gente vai conseguir ajustar essa frequência mental
adaptando, adequando as nossas atitudes, as nossas ações, né? E assim, a gente vai mudando os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, e quem sabe um dia a gente não vai precisar vigiar os nossos pensamentos, né? A gente não vai precisar estar em oração e vigilância o tempo inteiro, já teremos incorporados esses preceitos do Cristo, mas nesse momento evolutivo em que estamos, precisamos, né, atender a algumas indicações cristãs, né, algumas indicações da doutrina espírita para que faz sentido, né, então faça sentido. Então, todos os preceitos do Evangelho, todos os preceitos da sintonia, todos os preceitos, né, da obsessão, todos os mecanismos, eles se aplicam também aos meios de comunicação. Obras que surgem posteriormente, né, ao Conduta Espírita também vem falar disso, e que são muito interessantes. Eu gostaria de trazer um exemplo para trazer um conceito, inclusive que é acadêmico, né, de que a mídia, ela expressa a cultura e não o contrário, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, aí, ó, essa novela tá acabando com a humanidade, tá destruindo a família, é por isso que a família está acabando. Não é assim, né? Muito pelo contrário, né? Como é que funciona uma TV? Né? Como é que funciona qualquer produto que é veiculado, seja jornal, rádio? Eles dependem de anunciantes, né? É a publicidade que financia esses veículos de comunicação. Então, nada será veiculado que não tenha uma audiência que aprova aquele conteúdo. Então, antes daquele conteúdo ser elaborado e desenvolvido, foi feita uma pesquisa. Houve um tempo, no começo do século XX, por exemplo, que foi um choque, né? Uma grande afronta. Apareceu o primeiro beijo na boca em telenovela brasileira. Hoje, tem muito mais que beijo na boca. Né? Hoje, inclusive, a Globo, a Rede Globo, ela criou um manualzinho, assim, né? Que tipo de conteúdo tem em cada produto seu midiático. Vocês derem uma olhada no aplicativozinho lá, que eu esqueci o nome, a gente pode ver, assim, inclusive cada capítulo, né? Se a gente tem que tirar ou não as crianças da sala, a avó ou não, é bem interessante. Então, a gente tem que pensar que os conteúdos que são desenvolvidos, eles têm uma audiência. Então, não é que os meios de comunicação estão acabando com a família, é porque a família está mudando, os conceitos estão mudando, o entendimento em torno da sexualidade, do conceito de família, né, de diversidade, tudo tem mudado. Obviamente, aquilo que vai para o meio de comunicação vai o quê? Vai espetacularizado. Vai exagerado, vai mais bonito, vai com muita maquiagem. Por quê? Porque é um produto para ser bonito. É igual a propaganda do sanduíche do McDonald's e o sanduíche que você compra lá no próprio McDonald's, né? Na foto, a foto é mais bonita, ele é mais suculento, ele é mais amarelinho, nossa, ele é incrível. Na prática, ele é até saboroso, mas assim, ele não vem tão bonito. Por quê? Porque ele vem abafado numa caixinha, às vezes ele dá uma sacudida, né? Com os meios de comunicação acontece a mesma coisa. Então, os meios de comunicação, eles são um reflexo daquela cultura em que ele está inserida, e não o contrário, tá? Isso é algo que a gente precisa desmistificar. Os meios de comunicação estão acabando com a juventude. Não. Existe um público para aquilo ali. Se não tem audiência, o produto acaba. Quantas séries... Perdoe a tosse. Um pigarro, na verdade. Quantos seriados, por exemplo, numa rede menor, como Netflix, eles têm 1 ou 2 temporadas e desaparecem? Por quê? Porque não tem uma audiência significativa, não é mesmo? Então, a audiência é vista enquanto consumidor de um intervalo comercial. Se essa audiência, ela sustenta aquele conteúdo, ele está em evidência. E aí o que eu queria trazer para vocês refletirem é o quanto os meios de comunicação hoje são um reflexo do nosso mundo em transição. Porque a gente está aqui na casa espírita buscando evoluir, manter a harmonia, mas nós sabemos que somos instáveis, os nossos pensamentos oscilam, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente sente os arrastamentos daquele espírito imperfeito, e a gente se
né? Policia, volta. A gente não fica assim o tempo inteiro, né? No ano de 2010, nós tivemos um caso emblemático para nós espíritas. No ano de 2010 foi o ano que foi veiculado, que foi ao ar o filme Nosso Lar. E também foi o ano que o filme Tropa de Elite 2 foi ao ar. Foram os 2 filmes mais vistos no ano de 2010. Sabiam? Nossos filmes brasileiros, né? No ano de 2010. Nosso Lar e Tropa de Elite 2. Curioso, não é? Os filmes que os brasileiros mais assistiram, Tropa de Elite, super violento, lógico que tem uma discussão política ali, né? Um questionamento em torno da corrupção, mas com muita violência. E Nosso Lar, com uma reflexão que é espírita, da vida após a morte, da lei de causa e efeito. Nós não somos isso? É um espelho, né? Os filmes que mais atraíram os brasileiros eram radicalmente diferentes, porém um verdadeiro espelho do nosso mundo íntimo. Nós somos exatamente isso, guardadas as devidas proporções, né? A gente tem essa agressividade dentro de nós, a psicologia vai explicar, a gente precisa colocá-la para fora, e que bom que é através do cinema e não na prática, a gente não sai atirando em ninguém, né? Que bom que é só no videogame, que bom que é só vendo um filme ali que tem uma pancadaria, a gente já até evoluiu um pouquinho, né? Porque antes a gente precisava, em outras encarnações ali, a gente vivia em função disso, onde a gente está caminhando. Mas observem que, muito mais que apontar a mídia, demonizar alguns canais de TV, alguns veículos de comunicação, nós temos que observar que eles são reflexo de um mundo em transição. E como reflexo de um mundo em transição, tem muita coisa bacana acontecendo também, né? Eu que sou mãe de crianças pequenas, eu observo, né, os desenhos animados. Coisas que não existiam quando eu era criança, né? Diversidade nos desenhos. Hoje, todo desenho para criança tem sempre diversidade. Eu vejo que os desenhos que meus filhos assistem tem sempre, além das crianças branquinhas, né, tradicionais, como sempre existiu, né, tem sempre uma criança cadeirante, uma criança que usa óculos, uma criança negra. Tem até um seriado do Detetives do Prédio Azul, que é do Globo, que é um canal infantil fechado da Globo, que uma criança usa aparelho auditivo, visibilizando o quê? A diversidade. E isso é tão importante porque aí a criança vê a diversidade na TV, vê a diversidade no desenho, vê a diversidade na escola, vê a diversidade num brinquedo. A diversidade passa a estar no dia a dia, né? Ela incorpora a diversidade. Então, existe um movimento muito bacana, muito bonito acontecendo. Só que o mal, ele é barulhento, né? Ele é ruidoso. A gente dá muita ênfase. Por isso que fake news circula tanto, porque a gente adora uma fofoca. Essa é a realidade, né? Então, se a mídia reflete a sociedade, aí eu vou trazer uma questão aqui. Então, a minha relação com os meios de comunicação diz um pouco sobre mim, certo? Agora é a hora da verdade, né? Qual é a minha relação com os meios de comunicação? É uma pergunta para você fazer para você mesmo. Será que eu estou usando os meios de comunicação para me alienar, para me distanciar da minha família? Tudo bem assistir, seja lá o que você gosta, ouvir o que você gosta, para descansar, para distrair, tá tudo certo, a gente precisa disso, né? Mas existem conteúdos que te distraem e te colocam uma sintonia inadequada, né? Como você está se distraindo? Será que você não está se distraindo tanto que está se desconectando dos demais? Né? Então, fazendo uma analogia daquele dito, né, de Lucas, capítulo 6, versículos 4 e 5, o dedo tecla do que está cheio o coração. Observe os seus conteúdos, que vai falar exatamente do que está cheio o seu coração. Com certeza. Com certeza. São conteúdos que você precisa dar atenção, né? Lá em Pensamento e Vida, Emmanuel, na lição 9, ele fala sobre mídia e a sugestão mental, né? E Emmanuel diz o seguinte, que sugestão mental é um acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente.
Então, a sugestão acontece o tempo todo. A força mental, pura e simples, ela carrega imagem vida, viva a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, a vapor, a desintegração atômica não é boa nem ruim, certo? A eletricidade, explosivo, vapor, a desintegração atômica, nenhum desses aspectos aí, eles são bons nem ruins. Vai depender dos efeitos da aplicação que a gente vai conferir a esses feitos. Concordam? Então, o destino que nós daremos à nossa força mental, às nossas emoções, é que vai fazer a diferença no consumo midiático, né? Se a gente colocar nos meios de comunicação sugestões mentais que favorecem, né, a barbaridade, espetáculos deprimentes, a demagogia, né, arrastando o povo para o psiquismo inferior, rebelião, pensamentos assim nossa, vamos pensar aí sobre os nossos processos eleitorais, os últimos, né, foram tenebrosos, assim, né? São reflexões para a gente fazer. Então, a força mental, pura e simplesmente, ela é neutra, vai depender desse destino. Então, qual é o destino que eu vou dar para o meio de comunicação? É para o progresso do coração e das mentes das pessoas? Ou é para o arrastamento negativo? Nós sabemos, por exemplo, né, que a indústria pornográfica, atrás dela tem toda uma indústria de prostituição, de pedofilia, né? E que objetifica as mulheres, que prejudica o desenvolvimento da sexualidade masculina dos jovens, pode gerar vício, prejudica casamentos, relacionamentos e mais um tanto de coisa. Faz sentido consumi-la? Consumir esse tipo de conteúdo? Mas está introjetado na nossa cultura, né? Homem que é homem assiste. Né? O homem não pode negar desejo nunca. Se o seu parceiro ou se sua parceira, né, manifestarem desejo, o homem tem que estar pronto sempre. Né? Ele não pode demonstrar que não está num bom momento da vida, né? Como se o homem não pudesse sentir, por exemplo, e é uma das questões que levam o homem ao consumo exagerado de pornografia. Então, são observações que nós precisamos fazer, né? As sugestões mentais que estão ali naquele conteúdo, né? Que nos levam a desenvolvimento de uma série, né, de emoções, de pensamentos, né, que são elementos bastante dinâmicos de indução e de sintonia mesmo, né? A mente que está viciada e enferma cria sintonia com energias e fluidos densos. Sempre. Cada atitude nossa vai polarizar forças que vão se afinar, né, com o modo de ser de outras forças, de outras mentes que estão naquela mesma sintonia. Do mesmo jeito. Eu acho muito curioso, por exemplo, como as minhas amigas são parecidas comigo. E não é aquela coisa de outras vidas, é como elas são parecidas comigo, como eu conheço pessoas parecidas comigo. Mas por quê? Sintonia mental, até nos defeitos, né? A mente, a gente vai sempre buscar essa imitação, consciente ou inconsciente. O nosso cérebro, né? O nosso cérebro vai exteriorizar a nossa energia mental, vai configurar, então, essas formas sutis que vai influenciar o próximo, né? E a gente é afetado pelo próximo também. E às vezes são feitas vinculações que a gente nem desejaria conscientemente que acontecesse. Conscientemente eu não gostaria de ser obsediado, né? Mas eu tô ali
no meu interior, cultivando sempre uma agressividade, sei lá, uma depreciação do meu próprio corpo, né? Uma baixa autoestima, enfim, sentimentos negativos diversos. Estou sempre colocando a minha sintonia elevada, né? E ali vou criando sintonias com encarnados e desencarnados que estão na mesma vibração. Então, o princípio da sintonia, né? Ele se aplica e por isso a gente não pode falar em influência da mídia. É infantil pensar assim. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade das nossas escolhas, enquanto estudiosos dos fenômenos psíquicos do Evangelho, meus irmãos. Não cabe na boca de um espírita essa história de influência da mídia. Na academia a gente não fala disso, né? Porque fica parecendo que os donos dos meios de comunicação usam aqueles bonequinhos de manipular, assim, isso não existe. Né? Que a gente fala de eliminar a capacidade de resistência do sujeito. É como se o sujeito estivesse ali passivo e tudo e fosse enfiado boca abaixo. Isso não existe. A gente tem sempre a possibilidade de desligar a TV, mudar o canal, questionar uma notícia falsa que nos chega ao celular. Falar, isso aqui tá esquisito, não faz o menor sentido. Mas, por algum motivo, a gente passa para frente, a gente se deleita com aquilo ali, a gente se diverte com a ridicularização de um determinado sujeito na TV, a gente gosta daquela circunstância e a gente se diverte com aquilo. Então, a gente não pode falar em influência, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E, no nosso caso, enquanto pais, mães, evangelizadores, ensinarmos, né, aqueles que estão sob nossa responsabilidade a escolherem com critério, questionando sempre aquilo que estão assistindo, vendo se é bom, se é ruim, se faz bem, se faz mal, né? Qual que é a qualidade daquele conteúdo que estão assistindo mesmo. Muito mais do que criticar, pura e simplesmente questionar. Né? Por que é bom, por que é ruim, por que você está gostando? Né? E tem um livro muito legal que eu recomendo para jovens, para pais evangelizadores, que é um livro do Adeilson Salles, chamado Game Over. Ele conta vários casos assim de jovens, né, de desencarnes e de processos obsessivos relacionados a jogos, a consumo de mídias diversos. E o espírito da autoria de Luiz Sérgio, né? E aí, o Luiz Sérgio bate nessa tecla o tempo todo, de que o problema não são os meios de comunicação, mas o destino que se dá à ferramenta. E aí ele conta uma história de um jovem que vivia um intenso processo obsessivo, fruto de outras encarnações. Ele vivia numa família disfuncional, que realmente não dava devida atenção a ele, não cuidava dele bem, e os pais, né, desleixados, e a criança e o jovem muito introspectivo, até meio depressivo e etc., começou a se envolver passava mais horas do que o recomendado jogando, né, jogos violentos de videogame, e aí sintonizou com alguns desencarnados do seu passado, que queriam, né, levá-lo ao desencarne para colocá-lo para uma vingança, né? E aí, por sugestão mental, levaram ele a se associar a gangues, né, dessas que, se eu não estiver enganado, de time de futebol. Se eu não estiver enganada, porque tem um tempo que eu li o livro. E aí ele vai para uma briga dessa e ele desencarna numa briga ao vivo e a cores, né? Ele não mata ninguém, mas ele morre ali num embate físico. E aí, Luiz Sérgio vai até no velório e relata, né, a situação no velório, descrevendo como é que seria a reação do espírito no próprio velório. E aí esses irmãos que o obsediavam, eram dois, né? Vão até o velório, o jovem ainda não havia percebido bem que havia desencarnado. No velório, as pessoas completamente desequilibradas, assim, não entendiam do processo da vida após a morte, não estavam, né, colaborando ali para a harmonia daquele espírito que desencarnou de forma violenta.
aqueles dois espíritos, eles se transfiguram, né? Manipulam ali o seu perispírito, e como dois personagens do jogo favorito desse jovem. E o convidam para um jogo ao vivo, em que ele ia jogar ao vivo. O jovem fica muito emocionado que ele ia jogar ao vivo com aqueles personagens ali, só que aí eles pregam uma peça no jovem. Eles pegam um espírito que ele era escravizado no mundo espiritual, numa forma de um monstro, né? E aí esse jovem, ele é levado para um embate supostamente sangrento com esse espírito ali, que recebe um socorro num momento, né? A espiritualidade superior intervém ali no momento daquela briga ali, daquele massacre, né? Programado para aqueles espíritos no mundo espiritual. E ele é dado um tempo para esse jovem tomar umas decisões ali, para onde é que ele queria, o que ele queria. E aí o Luiz Sérgio coloca, né, o caso também dos jogos de videogame feitos para reabilitação motora, fisioterapia, desenvolvimento de comunicação de crianças dentro do espectro do autismo, tantas coisas que podem ser feitas, e, lógico, o próprio caráter de divertimento em família, né, dos jogos de videogame. A gente até malha, treina, dança com videogame, não é essa a questão. A culpa da obsessão não foi do videogame, foi da negligência familiar, que permitiu que esse jovem ficasse mais tempo que deveria, né? Não deu atenção ao processo obsessivo dele, não deu atenção à depressão que esse menino estava vivenciando e não acompanhou, né, as companhias, as amizades, e permitiu que esse jovem entrasse para essa gangue. A culpa não foi do jogo, a culpa não é da ferramenta, né? A culpa é de quem? A culpa nesse caso foi da família, que não ajudou o jovem a fazer as melhores escolhas, né? Então, esse livro é repleto de casos assim, né? Em que situações diversas são trabalhadas, de vaidade, de pedofilia e etc. É um livro muito bom para a gente refletir e observar isso, né? A questão da sintonia mental, muito mais do que o uso ou não do celular, o uso ou não da TV, do rádio, do cinema. Não é essa a questão. Não estamos aqui para demonizar nenhuma ferramenta, mas para refletirmos sobre a nossa relação com ela e corrigirmos a rota se necessário, né? Não tá ninguém dizendo aqui, agora larga tudo, só leia livro espírita, porque senão a gente vai ficar completamente alienado também, né? Não é essa a proposta, né? Não é larga tudo e só leia livro espírita, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Que a gente possa ler, refletir, conhecer todo tipo de material, né? Mas que a gente tenha critério e escolha aquilo que eu vou realmente permitir que entre dentro da minha sintonia mental. Com quem que eu vou trocar energia? Quem que eu quero que esteja próximo de mim? Né? A gente precisa lembrar, né, que se a Terra, se o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, e aí vamos pensar a quantidade de avanços educacionais, culturais, evolução dos meios de comunicação que a gente vivenciou em todo o século XX, agora no século XXI, fotografia, cinema, rádio, telefone, internet, televisão, tudo que tem acontecido, inteligência artificial. Se isso tudo acontece no mundo, imagina como são os meios de comunicação no mundo espiritual superior. Então, convenhamos, né? Não cabe a nós demonizar, mas é refletir acerca do uso que fazemos da ferramenta, não é mesmo? Né? Então, vamos lembrar, né, de Paulo em Romanos, né? Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Que a gente possa sempre seguir, né, utilizando aí a comparação com as redes sociais, que a gente possa seguir aquilo que de fato edifica, né? Que a gente possa enaltecer, curtir, compartilhar aquilo que edifica. Por mais que o algoritmo, né, não ganhe muito com publicidade para conteúdo bom. O algoritmo, né, da inteligência artificial das redes sociais ganha muito mais com o discurso de ódio.
Quem já se dedicou a estudar um pouquinho sobre o funcionamento dos algoritmos nas redes sociais sabe disso, né? Penso eu que não demora, né? Os países do mundo inteiro vão começar a regular isso, porque a internet está começando a ficar, né, um terreno muito sem lei, prejudicando mesmo o desenvolvimento das sociedades, né? Até mesmo com intervenções no âmbito político a gente até não consegue controlar, né? E aí, voltando ao André Luiz, lá em Conduta Espírita, ele tem uma fala lá que eu gosto muito. No meu livro está na página 43, mas eu não tomei nota, acho que é na Tribuna, o nome da lição, que ele fala algo que me chama bastante atenção. Ele fala: a evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Então, a gente precisa estar um pouquinho acima mesmo, né? Tá todo mundo ouvindo aquela música. Eu lembro disso quando eu era jovem, sempre fui jovem espírita, e talvez, não sei, por realmente me identificar com os preceitos espíritas e por ter feito dança a vida inteira e fazer muito sentido esse respeito ao corpo, eu jamais, eu sempre gostava de dançar, eu ia para as festas para dançar, né? Mas quando começava a tocar aquelas músicas que desrespeitavam o corpo feminino, eu me recusava a dançar. E olha que tem músicas que têm um ritmo incrível, né? São muito boas. Mas eu me recusava a dançar. A gente precisa se recusar a estabelecer certas sintonias. Né? Não, eu não sou cachorra. Não sou, não. Não sou. Eu sou uma mulher. Sou uma mulher que dedicada. Eu sou uma mulher que atenta àquilo que eu, né? Que eu consumo, que eu sou uma pessoa autônoma, que respeita o seu corpo, que tem autonomia sobre a sua sexualidade, que cuida dos seus filhos e que tem um zelo pela sua reputação, pelo seu trabalho e etc. Então, não, eu não sou uma cachorra, eu não vou dançar nada que me chame dessa forma, né? E por aí vai, eu tô dando um exemplo assim, chulo, vocês me perdoem, mas pra gente entender que às vezes a gente tem que sobrepor ao meio mesmo. Então, não é qualquer coisinha, realmente fazer escolha o tempo inteiro, né? Então, uma geração hiperconectada como a nossa precisa mesmo fazer essas escolhas. Primeira coisa, gestão do tempo, né? Escolha número 1. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Quanto tempo nós passamos ali em aplicativos diversos, né? Escolha número 2. Estar presente na própria vida. Sabe uma coisa que eu nunca vou entender? A pessoa que vai para um show musical e passa o show musical inteiro filmando. Bom, mas você está filmando por quê? Para você lembrar daquele... Você não tinha que estar ali prestando atenção no show, vivenciando, sentindo a música no próprio corpo, não é para isso que a gente vai para um show, né? Não é para isso que a gente está aqui nessa encarnação, nós estamos presentes na própria vida. Então, eu não estou navegando, jogando, postando o dia inteiro e eu estou em carne e osso em um lugar e o pensamento em outro. Será que eu estou presente na minha própria encarnação? É uma atitude, inclusive, meditativa essa. Concorda? É uma escolha de estar presente na própria encarnação. Qual o limite? Você que vai definir. Você que precisa avaliar. Posso filmar, tirar uma foto para poder... Claro, o Franciele disse que é proibido. Não foi isso que eu disse. Eu disse para você estar presente no lugar onde você está. Só isso. Vivencie o momento que você está ali. Né? Às vezes você fica tirando foto o tempo todo quando está numa festa porque é falta de assunto, timidez, dificuldade de fazer amigos. Então, trabalha essa questão. Trabalhe isso. Eu sou tímida, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, aí eu fico postando foto o tempo todo. Não, eu fico postando foto, selfie o tempo todo, porque eu não sei o que fazer com aquela rede social, eu sou narcisista, vaidosa. Então, trabalha essa questão. Que aí a gente vai no desafio número 3, valorização do corpo e do sexo. Né?
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo fala isso, né? Nós sabemos, né, que a André Luiz coloca, a psicologia também coloca, que o sexo não é só um mecanismo de procriação, né? Ele é um instrumento para renovação de energias, para doação. Quando a troca é respeitosa e a recepção, né, ela é consciente, a intimidade é maravilhosa, né? De troca de carinho, de amor. Mas quando a gente não valoriza o nosso corpo, e às vezes a gente observa, e a gente tem observado isso com certa frequência nas redes sociais, não há intercâmbio de energias renovadoras, apenas doação. A gente se esgota. E isso abre portas para uma sintonia inferiorizada. Não vou nem falar dos nudes que são vazados, das pessoas que podem utilizar a nossa intimidade contra nós mesmos, né? Que uma vez batendo um papo com jovens sobre sexualidade, eu descobri que esse é o maior medo deles de todos os tempos. O maior medo é o vazamento de nudes, né? Então, é algo para a gente pensar, tudo a questão da sintonia, né? A intimidade é uma coisa maravilhosa quando tem troca, consciência, carinho e amor, mas quando não tem, a gente abre portas para essa sintonia, né? Desafio número 4. Qual é o limite da exposição da sua vida privada e do culto ao ego? A gente vive dias, né, em que cultuamos o narcisismo na esfera individual, coletiva, nas grandes mídias. Não sei se vocês têm acesso a esses números, mas em função, por exemplo, né, da quantidade de tempo que nós passamos a ficar em frente ao computador, vendo a nós mesmos no computador, trabalhando em home office, fazendo videochamadas, o número de procedimentos faciais aumentou vertiginosamente nos consultórios dermatológicos. E uma preocupação com o quê? Né? Com aquilo que não deveria ser o grande objeto das nossas preocupações, né? A alma é imortal. É com ela que a gente deveria estar preocupada, né? Ser realmente belo, né? Não é isso, né? Ser realmente belo não é ter a harmonização facial em dia. É ter as emoções harmonizadas, é ter o coração harmonizado. Lógico que todos podemos fazer todos os procedimentos que quiserem, se assim o desejarmos, né? Mas a gente precisa observar quais são as nossas motivações, né? E se eu tenho necessidade mesmo de expor todos os movimentos da minha vida, né? Um desafio. Por que eu estou querendo fazer isso? Desafio número 5. Compromisso com a verdade. Nós vimos, por exemplo, um caso no início da pandemia, lá quando a gente estava vendo aquele caos lá em Manaus, em que uma mulher em Belo Horizonte disseminou uma fake news que alguns caixões em Manaus estavam sendo enterrados com pedra, que não tinham pessoas mortas naqueles caixões, né? E que esse compromisso com a verdade, né? Essa senhora causou uma situação, ela fala que esses corpos precisavam ser exumados, as famílias ficam completamente desequilibradas, elas fazem manifestação em frente ao cemitério e criam um problema gravíssimo, né? E aí a família e a polícia começa a procurar por essa senhora, né? Então, para encerrar, né? Nós devemos desistir de aparentar propósitos de evangelização, mas nos reformarmos efetivamente no campo moral, não submetendo a nenhum hábito menos digno, ainda que consagrado a outrem, nos lembra André Luiz, e é com essa fala dele que eu quero encerrar, né? Vamos desistir de aparentar propósitos de evangelização, propósitos de cristandade, mas vamos vivenciá-la em todos os atos da nossa vida, na escolha dos canais de TV, dos conteúdos que eu consumo, nos livros que eu leio, nos candidatos com os quais eu vou votar, naquilo que eu digo, naquilo que eu dissemino, naquilo que eu vou realmente fazer da minha vida. E assim, a gente situa os meios de comunicação e fica mais fácil escolher o que a gente vai
fazer deles no nosso dia a dia. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Espero que tenham passado uma boa semana, com muita paz. Mas se vocês tiveram algumas atribulações, espero que tenham seguido aquilo que nós sempre pedimos, nos momentos de dificuldade, elevar os pensamentos e orar a Jesus, pedindo sempre a Ele que ajude, que traga respostas, outras perspectivas para a solução de um problema e que fortaleça você quando estiver passando pelas provações que são comuns na nossa vida. Então vamos começar o nosso trabalho? Se vocês ainda não pegaram a água, ainda há tempo, colocar ao lado para que possa ser fluidificada. E vamos acalmando nosso coração, procurando esvaziar a nossa mente de todos os problemas, as dificuldades, as mágoas, os ressentimentos que muitas vezes povoam o nosso coração, a nossa mente. E deixando esse espaço, esse momento, para nos dedicarmos à oração, às vibrações. Então vamos mentalizando a figura amada do nosso querido Mestre Jesus, como se Ele estivesse assim muito próximo de nós, à nossa frente, com seus braços estendidos, suas mãos muito próximas, pronto a nos receber. E vamos agradecer por essa oportunidade maravilhosa que é a vida, essa oportunidade de aprendermos, de evoluirmos, para isso que aqui estamos no planeta Terra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por essa encarnação, e te rogamos que o Senhor sempre nos auxilie para que possamos aprender a cada prova, a cada dificuldade, a cada pessoa difícil de convivência que o Senhor nos coloca, que possamos aprender a amar, a perdoar, que possamos combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que tanto nos atrapalham. Enfim, que nós consigamos nessa encarnação que o Senhor nos trouxe como presente, evoluir moralmente, realizar a nossa reforma íntima, com a sua ajuda, Senhor, e a ajuda dos seus emissários, nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores. Vamos te rogar também pela humanidade inteira, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, por todos os povos, especialmente aqueles em conflito, aqueles onde é palco de perseguições, de muito sofrimento, para que o Senhor visite esses locais, levando o teu amor. Te rogamos por todas as pessoas que estão atravessando dificuldades nesse momento, para que tenham fortaleza, para que não se deixem levar pelo desânimo, pela tristeza, pela depressão, para que encontrem em Ti, Senhor, aquilo que necessitam para ultrapassar todo e qualquer empecilho que possa surgir em suas vidas. Que o Senhor olhe com amor e carinho para todos aqueles que pensam em suicídio, em tirar a própria vida porque já não aguentam mais as atribulações. Para que não façam isso, Senhor.
para que não se decepcionem ao chegarem à espiritualidade e perceberem que de nada adiantou, que continuam a viver, a sentir, a sofrer. Ajuda, Senhor, todos esses nossos irmãos que tenham essas ideias de suicídio. Te rogamos também por aqueles que passam pela prova da doença, das dificuldades do corpo, as doenças da alma, que o Senhor visite todos os leitos de hospital, especialmente as UTIs, levando fé e esperança para esses nossos irmãos. Mas se acaso, Senhor, para algum deles já tenha chegado o momento do retorno à pátria espiritual, que o Senhor console as famílias e que esse nosso irmão possa ser recebido com muita paz, com muita luz na espiritualidade, por aqueles entes queridos que já partiram e que ali aguardam o nosso retorno. Senhor Jesus, te pedimos pelos nossos lares, para que o Senhor interceda pelos nossos familiares, nossos entes queridos, para que o Senhor nos ajude a conviver amorosamente com todos aqueles que estão próximos de nós. Entra em nossos lares, Mestre amado, trazendo a tua paz, a tua luz. Ajuda-nos, Senhor, nessa convivência, não só com os entes queridos, mas no local de trabalho, onde muitas vezes nos encontramos com os nossos inimigos de outras vidas. Quando às vezes os ânimos se tornam quase insuportáveis, nasce aquela animosidade entre as pessoas. E é muito difícil para nós ainda passar por cima do orgulho, do egoísmo, para perdoar. Então te pedimos ajuda, Mestre, para que o Senhor nos auxilie nessa tarefa tão difícil. Mestre querido, olha bem de perto o nosso coração, tudo aquilo que existe de mágoa, de ressentimento. Ajuda-nos a tirar de dentro de nós esses sentimentos. Porque sabemos que quanto mais nós combatermos tudo isso, mais próximos de Ti nós estaremos. Mas precisamos da Tua ajuda, Senhor, para essa tarefa. Precisamos da Tua ajuda nos momentos difíceis, quando a tristeza toma conta de nós. Precisamos da Tua ajuda quando surgem os problemas, as dificuldades, problemas financeiros, emocionais, sentimentais. Nós precisamos de Ti, Senhor, para que o Senhor nos acalente em Seu colo, nos carregue naqueles momentos mais complicados em Seus braços, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, confiamos cegamente no Teu amor. E sabemos que o Senhor não nos deixa por nenhum segundo sem a Tua assistência. Nós confiamos em Ti, Mestre amado. E Te agradecemos por toda a ajuda que o Senhor nos traz. E por último, Senhor, nós Te pedimos pela juventude, pelos adolescentes, os pré-adolescentes, que muitas vezes acreditam na mídia, nas redes sociais, nas notícias, nos vídeos que assistem, e acham que a família não os compreende, são muito antigos, têm ideias muito ultrapassadas e acabam se perdendo nas ilusões da vida. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entrar no coração dos nossos jovens, fazê-los confiar em nós, que possamos educá-los para o bem. Rogamos a espiritualidade amiga que fluidifique a água, colocando ali tudo o que necessitamos. E Te pedimos, Senhor, permanece conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade,
Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos. Pedimos que vocês compartilhem com os amigos, os familiares, essa nossa atividade, o nosso trabalho, as orações, as palestras, para que todos nós possamos unidos nos aproximar de Jesus. Cada dia mais pessoas e cada dia mais próximo desse Mestre amado. E que Ele permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Tenha uma boa semana. Boa noite.